subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, externar minha gratidão a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho da IBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 8, lição da classe dos adultos. Estamos estudando o verbo se fez carne, é um olhar sobre Jesus sob o olhar do apóstolo Amor, ou seja, do apóstolo João. Tá? Nós estamos estudando o livro de João, né? E algumas culturas que ali é proposta. Uma delas nós vamos observar que é a questão da humildade, e isso é traçado no capítulo 13, versículo número 5, quando trata do lava-pés. O que é o lava-pés? De onde se originou essa prática? Quem usava isso? Quais povos usavam isso? Não é? Por que Jesus lavou o pé dos apóstolos? Não é? Estas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho DBD. Portanto, não perca, não saia daí, né? E vamos estar já dando continuidade à nossa aula, tá certo? Nós vamos observar que a palavra-chave dessa lição é humildade, tá certo? O que é humildade, certo? O que significa biblicamente humildade? Humildade é ter um conceito de equilíbrio em si mesmo sem buscar honra para si. Então, nos dias atuais nós estamos tendo crise graves disso, porque poucos são os humildes, não é? Poucos. Humildade muitos deles dizem que é humilde, mas a arrogância, a prepotência está estampada nas suas ações, está totalmente clara nas suas atitudes, falas, comportamentos e coisas assim. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que a humildade precede a honra e que isso se cumpra dentro da palavra, dentro da vida de cada crente, de cada irmão, de cada obreiro, principalmente os pastores, não é? Que temos que ser o exemplo de humildade, não é? Humildade não é ser podre, não é só desarrumado, não é ser ignorante, não. Pelo contrário, humildade traz o comportamento, não é? De um equilíbrio, um conceito de que você consegue lidar com situações contrárias, né? A humildade é o contrário do orgulho, é o contraponto, né? E hoje nós estamos vendo aí o orgulho que muita gente tem, e foi um dos problemas do diabo, né? Que foi o orgulho de querer ser igual a Deus. Então a pessoa humilde, ela agrada a Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 13, não é? O que está escrito em Romanos 12, 13? Vamos ler? Está escrito Romanos capítulo 12, versículo 13. Deixa eu achar aqui o texto. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 13. Romanos fica depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 3, versículo número 3. Diz assim o texto: porque pela graça que me é dada, dito a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que Deus repartiu a cada um. É bom que você fez que Deus repartiu a cada um. Então, cada um tem de Deus. Se não expõe é porque jogou fora ou não quer usar o que Deus propôs. Tá certo? Muito bem. A Bíblia ensina que aos humildes são honrados. Todos os humildes serão honrados por Deus. Jesus foi um grande exemplo de humildade, fazendo sempre a vontade de Deus, tá certo? Filipenses capítulo de número 2, versículo 5 a 8, não é? Paulo escrevendo a Filipos, né? E aqui temos algumas características de humildade, mas vamos trabalhar um pouco sobre essa questão do lava-pés, onde Jesus, por vezes, fez, né? Usou sempre essa questão, né? Quando Jesus trabalhava a questão da humildade. Nós vamos observar que dentro dessa demanda, dentro dessa proposta bíblica, nós vamos ver que Jesus usou isso como exemplo, e esse ato social, né, é um ato social em que os irmãos usavam costumeiramente, não é?
e assim sucessivamente. Então, o que é a questão do lava-pés, certo? A questão do lava-pés é uma atitude além da humildade, tá certo? Mas o que é o rito do lava-pés? Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? E nós temos 7 coisas que Jesus sabia, tá certo? Então nós vamos trabalhar isso aí. O que é lavar os pés, por exemplo? Essa pergunta nós temos. Qual é a origem disso? Trata-se de um rito social, né? Um rito de hospitalidade, de purificação, cujos fins higiênico e religioso era aplicado pelos escravos, né? João capítulo 1, verso 17, os filhos do anfitrião e o seu próprio hóspede. Lucas capítulo 7, versículo de número 44. Essa expansão, a expansão do rito do lavar-pés, como é que vamos ver isso? Nós vamos observar que no capítulo 24, versículo 32 do livro de... cadê a Bíblia que está aqui? De Gênesis. Gênesis, capítulo 24, versículo 32, está escrito assim, tá certo? Já existia na Mesopotâmia, né? Naquela região mesopotâmica já tinha esse rito do lava-pés, tá certo? Então essa demanda que Jesus estava usando era uma demanda cultural também, já existia naqueles dias. Capítulo 24, verso 32 está escrito assim: então veio aquele varão à casa e desceram aos camelos e deram palha e o pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os filhos dos varões que estavam com ele. Tá certo? Observe que já tinha cultura aqui, isso no período mesopotâmico. No Egito também já acontecia. Vamos ver em Gênesis capítulo 43, aliás, Gênesis 43, versículo de número 24. Gênesis 43, verso 24, está escrito assim, veremos agora. Capítulo 43, verso 24, diz assim o texto. Estou procurando aqui. 43, 24. Está escrito assim: depois levou o varão aqueles varões à casa de José e deu-lhe água e lavaram seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. Então é uma recepção, um cuidado que se tinha, não é? Também em Canaã já se usava isso na era patriarcal. Ainda Gênesis capítulo 18, versículo de número 4. Gênesis capítulo 18, versículo 4. Vamos ver o que está escrito no texto bíblico, ok? Então essa aula é bem didática, interessante, não é? Para que o aprendizado seja bem abrangente, baseado nessa cultura social e nessa prática. Então em Canaã já existia na era patriarcal. 18:4 está escrito assim: 18 ao hábito, força do hábito de molhar o dedo e para pegar as páginas, né? Vamos lá, capítulo 24, aliás, 18. Capítulo 18, verso de número 4. Difícil aqui, né? Achei. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Então é uma questão de higiene, uma questão de cuidado, uma questão de recepção. Cada situação aqui tinha a sua especificidade, ok? Na era teocrática também, em Juízes, capítulo de número 19, do seu verso de número 1, Juízes 19, verso 21. Juízes 19, verso 21 está escrito assim. Vamos ver o que está escrito. 19, 21 está escrito assim: e trouxe-o à sua casa e deu pasto aos jumentos, e lavou-se os pés, comeram e beberam.
Então esse era no período teocrático, né? Também no período da monarquia, 1 Samuel capítulo 25, verso de número 41. 1 Samuel capítulo de número 25. 1 Samuel 25, verso de número, deixa eu ver, 25, 41. Está escrito assim. A leitura um pouco exaustiva, mas é para a gente realmente comprovar aqui o que está escrito e o que realmente é o lava-pés, que significa isso, né? Ainda no período monárquico, na verdade, né? No período monárquico, 1 Samuel 24, 25, 41, está escrito. Está escrito: então se lavou os pés e se inclinou para o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Então era uma ação do período monárquico que os criados lavavam os pés dos seus senhores, né? Nos dias de Jesus, João capítulo 13, que é a leitura bíblica em classe que estamos pautados, João capítulo 13, no seu verso de número 5, aqui na revista está escrito assim: depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugando-los com a toalha com que estava cingido. Não é? Está escrito no texto, nos dias de Jesus. Na era da igreja, nós vamos ver em 1 Timóteo capítulo de número 5, no seu versículo de número 10. 1 Timóteo 5, verso 10, vejamos que está escrito. Está assim escrito: tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos e se socorreu os aflitos e se praticou toda boa obra. Então, desde os dias dos patriarcas, desde os dias mesopotâmicos, desde os dias egípcios, dos cananitas, da era patriarcal, da teocracia, da monarquia, dos dias de Jesus e nos dias da igreja se praticava esse ato. Era um ato de hospitalidade, um rito social que era aplicado naqueles dias, tá certo? Na história da igreja, né, a prática da igreja católica, a igreja ortodoxa, aí algumas igrejas protestantes, anabatistas, a igreja batistas, igrejas adventistas e alguns pentecostais usam essa cultura, não é? Mas a pergunta é: por que a igreja, por exemplo, eu sou assembleano, por que a igreja não usa isso? Primeiro, a resposta é que não é sacramento. Nós temos batismo e ceia, sacramento, e isso é costume social, e a igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus não tem esse hábito de fazer assim, tá certo? E assim sucessivamente. Não há um mandamento expresso para que se faça. Era cultural, social, de hospitalidade. Hoje se recepciona alguém de uma outra forma, não lavando os pés, enfim. Então, quando alguém pergunta: pastor, por que não se faz isso? Porque não é sacramento, tá certo? E não há uma ordem expressa em cima dessa questão, tá certo? Vamos partir para a nossa aula propriamente dita, não é? E eu trabalhei aqui bem essa questão. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Primeiro, o rito de lavar os pés indicava a hospitalidade e inclusão da comunhão da família, não é? Outro ponto, a inclusão, quando Jesus lava os pés dos discípulos, mostra que a inclusão não é na casa ou na mesa, mas na pessoa dele. A inclusão em Cristo. João, capítulo de número 13, verso 8. Isso está também na revista aqui escrito. Verso 8 diz assim, disse-lhe, pois, Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar os pés, não tem parte
comigo. Pedro diz, não, o senhor não vai lavar meus pés, não. Jesus faz essa observação a ele, né? Então é um exemplo de inclusão. Vai incluir, vai estar em mim, né? Outro exemplo interessante é como fiz, deve fazer. Capítulo de número 13, versículo 14 e 15, não é? Está escrito isso. A vida de Jesus foi uma vida toda pautada na base da humildade, por isso ele fez isso, ele veio a dizer isso, para isso que ele veio, conforme Zacarias, capítulo 9, versículo 9, vamos ver o que está escrito no livro do profeta menor, livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, vamos ver o que está escrito dentro desse texto verotestamentário, não é? Zacarias 9, versículo 9, vejamos o que está no texto, glória a Deus, vejamos o que está no texto, está assim, 9:9, de Zacarias, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá-te, justo e salvador, não é? Pobre e montado sobre um jumento, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, um jumentinho, filho de jumenta, não é? Então, o jumento novo é chamado de asno, não é? Então, isso coaduna com Mateus, né? Jesus veio para isso. Mateus capítulo de número 11, no seu verso de número, Mateus 11, no seu verso de número 29. Mateus capítulo 11, versículo 9. Vamos ver o que está escrito no texto. Mateus 11, 9. Vejamos o que está escrito aqui no texto. 11, 9. Mas então que foste ver? Um profeta? Mas então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta. Jesus estava se referindo. João Batista envia 2 discípulos. Então Jesus estava dizendo sobre esta demanda, né, que ele veio para servir mesmo. Então, que fosse ver um profeta? Sim, vos digo que eu, muito mais do que um profeta. Jesus é muito mais do que um profeta. No entanto, sua maior lição foi o amor, né? A lição de Jesus foi uma lição de amor, né? Nós, quando vamos trabalhar, eu usar também para essa aula esse comentário histórico-cultural, aqui na página de número 229, nós temos uma observação interessante, quando a questão do rito do lava-pé, enxugar os com a toalha, essa tarefa de lavar os pés, ela estava inclusa entre as tarefas mais servis do século I. Né? A literatura rabínica, por exemplo, sugere que quando era servil, né? E segundo Mercury Short, por exemplo, 21:2 a 82, parte A daquela literatura, da leitura rabínica, os escravos judeus não tinham de tinha que lavar os pés um dos outros. Isto era um trabalho somente para os escravos, né? Somente para os escravos gentios. As mulheres e as crianças, uma história interessante sobre os lava-pés, ela é apresentada aqui dentro ainda da história rabínica. A história conta que o Rabi Ismael não permitia que a sua mãe lavasse os seus pés quando ele voltava da sinagoga, porque o trabalho era muito aviltante. Então no entanto, pediu que uma corte de rabinos repreendesse, pois não permitiu que ela tivesse essa honra. Embora a história tinha o objetivo de sugerir a posição elevada atribuída aos sábios do judaísmo rabínico, ela ressalta também o motivo pelo qual os discípulos reagiram da maneira quando Jesus começou a lavar os pés. Né? O ato de Cristo, portanto, no contexto cultural judaico do século I, era verdadeiramente chocante, um exemplo completamente surpreendente de humildade que deve ter causado uma impressão profunda
duradoura aos seus seguidores. Nós não conseguimos imaginar a maneira mais poderosa através do qual Deus pudesse ter deixado aos seus discípulos. Um exemplo, capítulo 13 até o capítulo 15 de João vai trabalhar toda essa humildade de Cristo, da atitude que eles tiveram, que eles deveriam desenvolver para liderar eficazmente o povo de Deus, ou seja, a humildade, o cuidado, a prática da humildade, ela tem que estar intrinsecamente ligada na vida daqueles que cuidam do povo de Deus. Humildade precede a honra, não é? E isso aconteceu sempre na última ceia. Em cada evangelho fala brevemente sobre essa última ceia, não é? Que Jesus compartilhou com seus discípulos, mas somente João nos convida a compartilhar aos 12 e que se renunciam ao redor de Cristo, né? Que se uniram ao redor de Cristo naquela noite, uma noite muito significativa para ouvir as últimas palavras do nosso Senhor, que dirigiria aos seus seguidores mais próximos. Então as palavras são reunidas para nós em João, capítulo de número 13 até o capítulo 17, são 4 capítulos. A passagem tem sido chamada de sementeira das epístolas, né? Ou seja, mais praticamente todas as principais doutrinas desenvolvidas aí, né, nas cartas do Novo Testamento são originárias presentes da instrução de Cristo na última ceia, não é? Então esse sermão é tão importante quanto os 2 capítulos separados nos comentários aí, que estão dedicados aos temas essenciais desenvolvidos pelo nosso Senhor. Então o relato de João começa com uma ceia. Quando a ceia está sendo servida, Jesus choca os seus discípulos ao assumir o papel de uma mulher ou de um escravo doméstico, lavando os pés, o papel de uma mulher ou de um escravo doméstico. Com isso por isso ele explica para eles essa atitude de servir, uma atitude de servir que terão de exibir como líderes de suas igrejas, né? João capítulo 13, versículo de 1 a 17, quando Jesus prediz a sua traição, Judas se encaminha para a escuridão, deixando Cristo sozinho com os 11, né? Isso está narrado no capítulo 13, versículo 18 até o versículo 30. E para eles, Jesus dá o seu exemplo, para ele que Jesus dá o seu novo mandamento, para que se amassem uns aos outros, como eu vos amei. E aos 11, em que Cristo encoraja, com a promessa de que ele retornará depois de preparar um lugar para eles. No capítulo 14, versículo de 1 a 4, nós temos essa demanda, onde os 11 lembram que ele mesmo é o único caminho pelo qual qualquer ser humano deve se aproximar de Deus, né? O Deus Pai. E assim sucessivamente. Então, essa leitura de Yohanan, capítulo de número 13, ou João capítulo 13, é de suma importância para entendermos o fator humildade, né? O fator humildade, ele é preponderante e necessário para uma vida de um ministério profícuo, de um ministério honrado, de um ministério aprovado por Deus, né? Há uma diferença entre o ministério aprovado por Deus e o ministério aclamado pelo homem, né? Há uma diferença gritante, e isso temos visto na prática de algumas criaturas por aí, tá certo? Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos servir ao Senhor com tudo aquilo que o Senhor propôs para nós, tá certo? Dando prosseguimento aqui na nossa tópico de número 1, fala sobre uma história real de humildade do lava-pés, conforme eu já trouxe aqui. Mas as características de pessoas humildes, segundo a Bíblia, ela agradece a Deus, é uma pessoa humilde que todos os seus talentos e sucessos vêm de Deus. Então a humildade trabalha e se esforça, mas nunca se esquece. É Deus quem lhe dá a vida e todas as coisas melhores que tem. Por isso ele é grato a Deus por tudo, né? Outra coisa, aceita que faz erros. Uma pessoa humilde aceita seus erros e procura corrigir. Então uma pessoa que reconhece que não é perfeita e nem faz tudo certo, não fica cheia de orgulho por se achar o melhor que os outros, que ele não erra. Isso é um negócio deprimente e leva o seu ministério, sim, a uma exposição desnecessária, não é? E não precisa passar por isso. Isso causa escândalo para o nome do Cristo, e o nome de Cristo não pode ser vituperado por isto, né? Mas pode ajudar Deus
para superar os seus limites. Quando o homem reconhece os seus erros, ele pede a Deus para que Deus o ajude para superar os seus limites, suas dificuldades, né? Outra característica de uma pessoa humilde, ele pede desculpas quando reconhece os seus erros. A humildade que tanto tenta consertar a sua situação pedindo desculpas, perdão, né, devido às suas promiscuidades. Deus, a quem machucou, põe os seus relacionamentos acima de seu orgulho, não é? Então, isso é um problema. Tiago, capítulo 4, verso de número 8 a 14, pede que o homem seja também humilde. O homem de Deus, a pessoa que serve ao Senhor, precisa de humildade. Entende que precisa de Deus. Todo humilde entende que precisa de Deus, tá certo? Então, a humildade ajuda a ver que toda a vida, né, tudo é sustentado por Deus, vem de Deus, né? E podemos observar que o humilde, ele sabe que precisa de Deus em todos os momentos da vida, não apenas nas situações mais difíceis, né? Não procura glória, o humilde não procura glória. Todo homem humilde, homem de Deus, servo de Deus, pastor, ele não procura glória, né? Não procura, pois a pessoa humilde não faz as coisas para ganhar tratamento especial, nem para parecer melhor que outras pessoas. Faz o que é certo porque é certo e não porque vai parecer santo, né? Faz o que é certo porque é certo e não para parecer santo. Um tópico importante em Mateus capítulo 6, versículo de número Mateus 6, versículo de número 2 a 4, né? O humilde, outra característica interessante, ele procura servir. O humilde não vê Deus e os outros no meio para conseguir o que quer. Não, o humilde não vê Deus um meio para conseguir o que quer. Pelo contrário, o humilde quer obedecer a Deus e ajudar outros, mesmo quando a tarefa lhe parece ser humilhante. Mateus 20, versículo 26 e 28. Né? E, por fim, o humilde, todo humilde, ele respeita as outras pessoas. Ele reconhece o valor de cada pessoa. Ele sabe que Deus ama todos, não é o melhor que ninguém aos olhos de Deus, mas não vê problema em ser amigo de pessoas diferentes ou de classe mais baixa que a sua. Hoje, nos dias atuais, está acontecendo muito isso, racismo dentro das igrejas, não é? Tem até aqui um material sobre essa demanda de o evangelho negro, por exemplo, né? E estudando um pouco a sociologia, nós temos alguns materiais pertinentes e concernente a essa questão, tá certo? É que tá aqui em algum lugar aqui esse material, certo? Que eu ia apresentar a vocês. Enfim, mas não é o caso agora, tá certo? Em Romanos capítulo 12, verso de número 16, vamos ver o que está escrito. Romanos 12, verso 16, está escrito assim. Vamos dar uma observada. Romanos 12, capítulo de número 16, capítulo 12, verso 16. Vejamos o que está escrito. 16, isso. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. É complicado, meu. Só a graça do Pai. Mas que Deus nos guarde, nos ajude, não é? Então, a humildade, ela é um fator, ela é necessária para o bom desenvolvimento da obra de Deus, para o bom desenvolvimento na vida do cristão, para que o cristão ele realmente sirva a Deus conforme Deus lhe propõe, tá certo? Muito bem. Nós temos algumas visões com respeito à humildade, né? 8 tipos de visões, por exemplo, pode ajudar a permanecermos com os pés no chão. Então a humildade tem sido elogiada como uma virtude na maioria das culturas, as tradições, a sabedoria do mundo, mas recentemente cientistas começaram a estudar a humildade e estão descobrindo muitos benefícios sobre a humildade.
Psicólogos recentemente associaram a humildade intelectual a uma série de benefícios. Mostrar mais persistência diante do fracasso, ter crenças e atitudes menos polarizadas e ser recebido como caloroso amigo dos outros, né? E nós podemos ver como um psiquiatra falando, o nome dele é Tyrone Esgambati, por exemplo. Ele diz que acredita que a humildade brota da profunda consciência de que o mundo só pode ser visto através dos nossos próprios olhos, experiências e percepções, certo? Então notem que a humildade, ela é uma base de uma sociedade coerente, uma sociedade coesa, uma sociedade humilde, e que, claro, que vem da palavra humildade, e que tem muito a crescer. Não importa quão bem seja informado ou habilidoso, ou seja, há sempre mais a aprender. Sempre há pessoas com diferentes perspectivas, né? Experiência de vida, conhecimento, habilidade, há sempre pessoas diferentes para valorizar e estar presente e aprender. A humildade nos ajuda a cultivar empatia, afinidade. Sem isso, onde vamos ou onde estamos? Eis a questão, tá certo? E assim sucessivamente. Então, a humildade cultural, todos nós temos preconceitos baseados em nossas experiências e identidades culturais. Nossas experiências pode nos dar uma compreensão parcial de pessoas e de outras culturas. Com muita frequência podemos aí carregar superstições, superstições, ou seja, suposições estereotipadas e outras sobre outras culturas, né? Isso é um perigo, né? A humildade familiar, ou seja, a intergeracional, o que é isso? Muito bom, faria muito bem ao mundo e os pais, os mais velhos em geral, se fosse humilde diante das perspectivas da vida, de seus filhos, que são literalmente precisando, eles estão literalmente precisando de um jogo totalmente novo. Da mesma forma, os mais velhos frequentemente acumulam sabedoria e experiência, e os mais jovens também poderiam nos dar o luxo de ser humilde e ouvi-los. Talvez todos na família mais velho, o mais novo, pudesse dar um luxo de ser humilde diante de incerteza, da necessidade de negociar, de relacionamentos, no momento de angústia e etc. Depois temos a humildade intelectual, particularmente, ela está ligada à relação de opiniões. Então, um estudo publicado por um determinado jornal de assessoramento e possibilidade de personalidade, por exemplo, ele propôs duas dimensões-chave da humildade: intelectual, autodirigida versus a direcionada a outros, e a interna versus a expressa. Então, duas formas de humildade, duas chaves, dimensões que está proposta aqui: a intelectual, né, e a interna, né? Intelectual interna, que é versus expressa, ou seja, a humildade intelectual é interna e autodirigida, e a humildade intelectual interna. A humildade intelectual, ela expressa o autodirigido, requer comportamento de maneiras consistentes, com seu senso interno de humildade. Já a humildade intelectual expressa, ela é direcionada aos outros, requer um relacionamento de boa fé com os outros. Acredito que cultivar o senso de humildade comum alimenta a humanidade como dentro da nossa comunidade, igreja. Essa humildade intelectual expressa, autodirigida, as duas podem ser usadas, e essa direcionada também, intelectual expressa, que é direcionada aos outros, né? E a intelectual interna, que é direcionada aos outros, que requer também que você pergunte e que consegue entender, se relacionar com crenças e perspectiva dos outros, né? Os adágios terapêuticos, por exemplo: você pode estar certo ou relacionado, você pode dar certo ou ser feliz, são úteis. Além disso, podem tentar nos lembrar do ditado popular, né? O budismo fala assim: um mundo dividido entre aqueles
que estão certos. O mundo é dividido entre aqueles que estão certos. Isso é um ditado popular que se usa no budismo, tá certo? A humildade do reconhecimento, a humildade de habilidade, a humildade de sabedoria, não é? Tudo isso está relacionado à humildade de admiração, à humildade diante do sofrimento e assim sucessivamente. Dentro dessa proposta, nós temos aí que a base para a nossa humildade, a humildade de todos nós, é necessário e carente de todos. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue sobre a vida de cada um de nós. Nós aprendemos hoje sobre humildade, a questão do ato do lava-pé e sua cultura e o porquê dentro das sociedades desde os antigos tempos, e assim sucessivamente. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.